A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Bem-vindos ao canal É Tempo da Verdade. Aqui quem fala com vocês é o irmão Adilson. Venho trazer uma palavra diretamente do coração de Deus para o seu coração. Então deixe seu coração quebrantado, receba a semente da palavra de Deus e deixe que ela gere frutos no seu coração. E ela vai frutificar em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu tenho uma palavra aqui que Deus trouxe para mim compartilhar com vocês no livro de 1 Reis, lá no Velho Testamento. A palavra sobre o profeta Elias, muito interessante. Então, esteja atento a tudo que for dito aqui e deixe Deus trabalhar no seu coração e revelar ela para você. Amém, irmãos? Em 1 Reis, no capítulo 17, o versículo 2 a seguir fala assim: E depois a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Aparta-te daqui, e vai para o oriente, e te esconda no ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e beberás do ribeiro, e eu já ordenei aos corvos que ali te deem o sustento. E ele foi, e fez conforme a palavra do Senhor, pois se foi e se assentou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos ali lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne à tarde, e bebia do ribeiro. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra da mensagem que eu quero trazer. Irmãos, para mim trazer a mensagem aqui, eu preciso falar um pouquinho do Elias, eu preciso introduzir a história de quem é o profeta Elias. Elias é um dos maiores, se não o maior profeta do Velho Testamento. Um homem que foi tremendamente usado pelo Senhor no quesito poder. Ele mostrou muito o poder de Deus. Deus mostrou muito o seu próprio poder através da vida do profeta Elias. E Elias, ele foi profeta na época do rei Acabe. Acabe foi um rei mau aos olhos de Deus, pois ele casou-se com Jezabel, que era uma sacerdotisa de Baal, de um deus estranho, de um deus que não existe, de um demônio, para assim se dizer, e eles cultuavam a Baal, cultuavam a outros deuses. Então ele desobedeceu muito ao Senhor, ele entristeceu muito o coração de Deus, esse rei Acabe, se desviando do Senhor para falsos deuses. E Deus levantou o profeta Elias para advertir Acabe e Jezabel sobre os seus maus caminhos. E aí Elias vem e fala a Acabe que não teria chuva. Ele fala ali no versículo 1, ele veio e falou ao rei, que era o rei Acabe, e falou que não viria chuva sobre Israel, devido às desobediências deles. E aí depois disso, Deus fala para ele, e depois veio a palavra a ele, a palavra a Elias: vai para o oriente, e te esconda no ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Deus enviou ele para um outro local para ficar escondido. Esse local provavelmente foi uma caverna, onde ele esteve. A história nos revela que por mais de 2 anos. A Bíblia não relata especificadamente quantos dias, meses ou anos ficou Elias lá, mas há indícios de que ele passou por mais de 2 anos dentro dessa caverna, sendo alimentado por corvos e bebendo da corrente de água que passava onde Deus o enviou. Mas e por que eu estou trazendo essa palavra? Porque Elias, se você meditar na história dele, quem conhece sabe, e quem não conhece, se ler toda a história de Elias, vai perceber que, como eu falei aqui no início, ele é conhecido por ele ter sido usado por Deus para manifestar o poder de Deus tremendamente. Elias foi responsável por orar ao Senhor e vir fogo do céu sobre o sacrifício quando ele contendia com os profetas de Baal, quando eles estavam, onde ele falou uma frase muito famosa: se Deus é o Deus de Israel, que caia fogo do céu e consuma o holocausto. E consumiu. Então ele foi
ele é conhecido, ele foi conhecido e é conhecido como o profeta que disse para que não choveria e não choveu, e depois o profeta que olhou uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem e disse: eu sei que vem chuva aí. Então ele foi um homem tremendamente usado pelo Senhor, ele refletiu, ele externizou o poder de Deus por causa da fé que ele tinha no Senhor. Mas só que todo mundo olha para essa condição dele, para o pós, para aquilo que ele viveu em Deus, mas não olham para o que ele teve que se submeter e para o que ele precisou se render para conseguir chegar no poder de Deus. Elias, ele teve um processo para cumprir o seu propósito. Todos nós temos um propósito. Não viemos à Terra sem propósito. Não. Deus, ele tem um propósito para as nossas vidas. Mas para vivermos o propósito que Deus tem para nós, nós temos um processo. E Elias, ele teve esse processo como todo homem ou mulher que quer viver para o Senhor tem que enfrentar. Porque esse processo é uma preparação. Deus não vai colocar sobre nossos ombros algo que não podemos suportar. Deus não irá colocar o poder dele sobre nós sem que podemos manter esse poder em nossa vida. Deus não nos chamará para fazer algo sem nos preparar antes. E com Elias foi a mesma coisa. Ele teve o processo, ele foi ordenado pelo Senhor e falou ao rei Acabe que não choveria. E depois Deus mandou ele para a caverna para que ele fosse preparado pelo Senhor. E eu digo isso que por revelação, dentro desses 2 anos que ele teve na caverna, 2 anos ou mais, ali ele aproveitou esse tempo para se aprofundar na intimidade com Deus. Ali ele teve uma intimidade com Deus aprofundada, porque Deus, ele aprendeu a confiar no Senhor. Percebam que Deus falou para ele: vai para lá, e olha o que o Senhor fala no versículo 4. Você vai beber do ribeiro, beberás do ribeiro, e eu já ordenei aos corvos que ali te deem sustento. E é tão maravilhoso, irmãos, quando andamos na direção de Deus, quando andamos na obediência, naquilo que Deus nos manda fazer, porque a bênção de Deus nos acompanha, a provisão de Deus nos acompanha. E aqui Deus estava exercitando a fé de Elias nele, a confiança de Elias no Senhor, no que o Senhor pode fazer, no que o Senhor faz e no que o Senhor iria fazer. Porque Deus disse para ele assim: vai para lá porque você vai beber dessa água. Beleza, a água já existia ali. Só que Deus falou para ele assim: e eu já ordenei aos corvos que vão ali te sustentem. Deus não disse: vai para lá que eu vou mandar corvos te sustentar. Não, Deus disse: vai que eu já ordenei, eles vão te sustentar. A provisão já está à sua espera, a bênção já está à sua espera. Apenas obedeça a minha palavra e caminhe em direção dela. E você verá o milagre, você verá o sobrenatural, você verá o extraordinário. E é a mesma coisa para nós hoje. Quando Deus nos dá uma direção, quando Deus nos dá um caminho para irmos, aos nossos olhos naturais talvez possa parecer: poxa, será que vai acontecer? Meu Deus, parece que vai ser desconfortável lá. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Isso não é fé. E aí nós perdemos de ver o extraordinário de Deus, perdemos de viver a sua provisão, perdemos de ver a sua bênção, porque não damos ouvidos à sua palavra, porque não estamos atentos às suas ordenanças. Elias, ele viu o sobrenatural. Agora pensem comigo, ele tinha tudo para não ir. Ele provavelmente tinha uma casa, ele provavelmente tinha o conforto de um lar, mas Deus mandou ele ir para uma caverna e corvos o sustentarem. Qualquer outra pessoa pensaria: será que eu vou? Vou sair da minha casa, da minha cama confortável, vou ir dormir numa caverna escura, vou beber de um rio, corvos vão me sustentar, será que eu vou fazer isso? Mas ele não, ele deu um passo de fé em direção à palavra de Deus, em direção ao que Deus estava pedindo que ele fizesse, e ele foi, e ele viu o sobrenatural, porque nós precisamos compreender uma coisa, irmãos: quando Deus expressa a sua palavra, quando Deus verbaliza a sua palavra, é porque ela já existe, já aconteceu no seu coração, e se ela já existe e já aconteceu no seu coração, já acabou, já aconteceu, já está feito, porque Deus só verbaliza algo que já é, não é que vai ser, que já é no seu coração. Quando ele disse para Elias: vai, que os corvos vão te sustentar, aquilo já tinha acontecido no coração de Deus.
E Elias só precisava ir e se posicionar para receber a provisão, para receber o poder de Deus, para confiar mais no Senhor. E é isso que falta para a nossa geração, irmãos. É isso que falta para a nossa geração. Olharmos para a palavra de Deus, depositarmos uma fé real nela e caminharmos nessa direção, entendendo que o que está aqui escrito, antes de ser escrito, foi verbalizado por Deus. E antes de ser verbalizado por Deus, já aconteceu no coração dele. Eu preciso entender no coração de Deus, já aconteceu. Então precisa acontecer no meu coração e externizará para a realidade. Quando eu compreender que a palavra de Deus, ela é viva, porque ela é verbalizada pela boca de Deus. E antes de ser verbalizada, ela já é no coração de Deus. Eu terei essa fé no meu coração e será externizado nos meus olhos. Aí eu começarei a ver, aí o mundo verá a nossa fé. Mas nós precisamos crer verdadeiramente no nosso coração, precisamos crer verdadeiramente nessa palavra, precisamos colocar toda a nossa atenção, toda a nossa diligência à palavra de Deus, entendendo que ela é viva, que ela é real, que ela é verdadeira e que ela já aconteceu no coração de Deus. Agora precisa acontecer no meu coração e eu me posicionar para viver aquilo que eu fui chamado para viver. Talvez aos nossos olhos muitas coisas que Deus nos chama para viver, Deus nos chama para fazer, talvez pode parecer difícil, pode parecer desconfortável, mas eu vou colocar minha fé no que o Senhor está falando e eu vou andar sobre essa palavra, eu vou andar sobre a palavra do Senhor e eu verei o sobrenatural, eu verei o extraordinário. Porque nós precisamos andar por fé e não por vista. Deus nos chama para andar por fé, não por vista, para andar pela palavra dele, não pelo que vemos, não pelo que sentimos. E Elias fez isso e olha o que a palavra fala, versículo 5. E ele foi para a caverna e fez conforme a palavra do Senhor, pois se foi e se assentou junto ao ribeiro. Versículo 6. E os corvos ali lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia do ribeiro. Se concretizou a palavra de Deus na vida dele, porque ele deu um passo de fé em direção a ela. Ele creu no que o Senhor estava falando e ele viu a provisão de Deus. Muitas vezes o Senhor está dizendo para você, ei, faz isso que eu estou te enviando a provisão, mas você não faz e você perde a provisão. Muitas vezes Deus diz, segue esse caminho que é o caminho que eu vou te abençoar, e você não segue por medo, por desconfiança, por dúvida, toma outro caminho e não é abençoado. Mas não é isso que Deus quer para você. Talvez o processo para vivermos o propósito pode ser um pouco difícil, pode ser um pouco dolorido, mas é o melhor caminho, porque eu estarei amparado pelo Senhor. Não é porque eu estou no processo e na preparação para viver o propósito que Deus deixou de me amparar. Não, se eu estiver na direção dele, a bênção estará sobre mim. Se eu estiver na direção dele, obedecendo a sua palavra, a bênção, o amparo, a provisão de Deus estarão me seguindo, a glória de Deus. E eu serei preparado e conseguirei viver o propósito. E quanto mais passos de fé damos, mais passos queremos dar, irmãos. Quando damos um passo como o que Elias deu e vemos o sobrenatural acontecendo por causa da nossa fé na palavra de Deus, com certeza almejaremos coisas maiores e veremos coisas maiores, porque não há limites para a fé. Quando eu dou um passo em direção ao que Deus falou pela palavra, não há limites para o que eu possa ver, não há limites para o que eu possa viver. O único limitador da nossa fé somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Deus nos deixou uma palavra tremenda e poderosa. Basta que creiamos nela e veremos o sobrenatural de Deus, veremos o milagre de Deus, veremos a glória de Deus. Basta que creiamos, porque a palavra de Deus, antes de estar escrita, foi verbalizada pelo Senhor. E antes de ser verbalizada, ela já aconteceu no coração de Deus. Então ela tem que acontecer no meu. E aí será externizada a nossa fé e o sobrenatural. Amém, queridos? Em nome de Jesus,
Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração e eu peço que o Espírito Santo revele ela claramente para você. Irmãos, medite no livro aqui de 1 Reis, veja a história de Elias, veja como Deus, como ele foi usado pelo Senhor e como ele viu a glória de Deus. Mas ele teve fé e ele obedeceu tudo que o Senhor mandou ele fazer. Ele não se desviou dos caminhos do Senhor. Ele não desviou os seus olhos e os seus pés da direção que Deus deu para ele. E ele viu a glória e o sobrenatural de Deus. E é isso que Deus quer para você. Deus quer que você veja a bênção, a provisão, o poder e a glória dele. Mas que você, para você fazer isso, você precisa da fé. Você precisa ter fé no Senhor e fé na sua palavra. Amém, irmãos? Vamos orar juntos aqui em nome de Jesus. Ô meu Pai, louvado seja o seu nome, Deus. Louvado seja o seu nome, Jesus. Senhor, aqui estou junto com os meus irmãos e as minhas irmãs, Senhor, ouvindo a Tua palavra, recebendo a Tua palavra, Senhor. Quão grande foi a fé do profeta Elias, do homem de Deus. Quão grande foi a sua fé. Ele viveu coisas extraordinárias, Pai. Mas ele viveu essas coisas extraordinárias porque ele ouviu a sua palavra e ele obedeceu ela. Ajuda-nos, Espírito Santo, a ouvir também a sua palavra e obedecer ela, Pai. Obedecer a sua palavra, crer na sua palavra, crer no que o Senhor está nos falando, crer no que o Senhor está nos enviando, Pai. E andemos, Senhor, no seu sobrenatural, andemos, Senhor, na sua glória, andemos, Senhor, na sua dependência, Pai. Porque Elias, durante o processo em que esteve na dependência do Senhor, ele aprendeu a crer e a esperar no Senhor. E nós também, Senhor, queremos aprender a crer e a esperar em Ti, ó Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo, em nossa jornada de vida, em nossa jornada aqui nessa terra. Sabemos que tem um propósito para nós, mas temos que passar por um processo para concluirmos o seu propósito para nossas vidas. Ajuda-nos a confiarmos em Ti, a crermos em Ti e andarmos na Tua palavra, Pai. Ajuda-nos em nome de Jesus, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda, Deus. Quebra toda, Senhor, incredulidade em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Assim oramos, Senhor, agradecendo a Ti, Senhor. Crendo, já agradecemos. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Deus tem um propósito para a sua vida. E para cumprir esse propósito, você precisará passar por um processo de purificação, um processo de restauração, um processo de cura. Muitas vezes esse processo pode parecer difícil, mas entre nele, entre na direção de Deus, entre na palavra que Deus der para você, creia nela, creia com o seu coração e você viverá o propósito de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, você verá a mão de Deus te amparando, o amparo de Deus será real em sua vida. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, creia na palavra de Deus. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus colegas, familiares, amigos, vizinhos, pois é a palavra de Deus. Em nome de Jesus, é tempo da verdade. Um forte abraço a todos, meus irmãos, em nome de Jesus.